Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal @Investindo Sem Bromação. Começamos hoje com trechos do poema A Corrida da Vida, do Braulio Bessa, que me foi encaminhado pelo meu amigo Valdomiro Ageu. Na corrida dessa vida é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho e vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partiu o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprenda a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Então, meus amigos, vamos à luta que a vida não tem replay. Aproveite cada momento, força, fé e coragem sempre. Dito isto, vamos ao que interessa sem embromação. Meus amigos, a partir desta aula vamos navegar pelos mares dos fundos imobiliários. Vamos desvendar os segredos guardados nessas águas profundas. Vamos aprender a analisar os melhores fundos imobiliários na Bolsa de Valores, aplicando alguns fundamentos, separando o joio do trigo para que tenhamos melhores êxitos nos investimentos. Esses vídeos não representarão recomendações para investir nesse ou naquele fundo imobiliário, mas vai lhe ajudar na tomada de decisão. Como já falei, a liberdade será sua, a decisão será sua, a decisão final sempre será sua. Só que agora você terá o conhecimento necessário para investir com muito mais segurança. Essa será a diferença. Afinal, conhecimento muda o mundo. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar dos fundos imobiliários, dos FIIs. Os FIIs fazem parte da metodologia IATO, Investidor Atuante e Objetivo, visando dirimir os riscos nos investimentos financeiros com a função de construir, de crescer o patrimônio ao longo do tempo e principalmente de gerar renda passiva. E ele faz isso focado principalmente no longo prazo, assim como toda a renda variável. Quando você investe num FII, no curto prazo, você começa a receber uma renda passiva todos os meses, como se fosse uma espécie de aluguel. Os FIIs pagam dividendos todos os meses. 95% do que eles arrecadam são distribuídos obrigatoriamente e mensalmente entre os cotistas. Logicamente, quanto maior sua participação no FII, mais você receberá dividendos. Então, você já começa a formar uma renda passiva, porém, o grande foco é o acúmulo desse patrimônio na geração de renda passiva no longo prazo. Faça aqui uma observação muito importante. Ações e fundos imobiliários são renda variáveis, portanto, são para investimentos acima de 5 anos, no mínimo. E para isso, a gente vai entender os fundamentos básicos de como eles funcionam. O primeiro deles é você entender que o FII é um ativo, um investimento, algo que você deposita ali um patrimônio e gera mais patrimônio ao longo do tempo. O FII faz isso a partir do recebimento mensal do aluguel e da valorização dos imóveis ou ativos imobiliários que estão contidos ali dentro dos FIIs e que, consequentemente, valoriza a cota desse FII. Você investe num FII através da Bolsa de Valores, assim como uma ação. Você tem que possuir uma conta numa corretora para investir num FII. Numa empresa, você compra ações, nos FIIs você compra cotas. Você não é denominado acionista, e sim cotista. E da mesma forma que uma ação, você adquire com essa cota o direito de receber parte do lucro de uma determinada empresa. No caso dos FIIs, você receberá dividendos oriundos da renda desses fundos de investimentos imobiliários. O FII, meus amigos, é um fundo fechado. Quando você está comprando uma cota de um FII na Bolsa de Valores, você está comprando ou de
uma gestora de um fundo imobiliário ou de outra pessoa. Se for da gestora, será no mercado primário, e se for de outra pessoa, será no mercado secundário. E, neste caso, não está entrando mais patrimônio dentro do FII, no caixa desse FII. No FII, o gestor não precisa fazer nenhuma alocação arriscada, tomar nenhuma decisão muito forçada pela entrada de capital, que é um dos fatores que prejudicam muitos os fundos abertos, que são fundos de ações, fundos multimercados. Vocês já ouviram falar nesses tipos de investimentos, e fazem com que a performance desses fundos seja extremamente negativa na maioria dos casos. Em uma primeira emissão, ou seja, quando esse ativo foi fundado, ele foi buscar este capital lá na Bolsa de Valores, que é a primeira vez, e a gente chama isso de emissão primária. Quando o FII foi fundado, ele falou: olha, eu vou ter 2 milhões de cotas aqui, cada uma custando R$10, então esse ativo adquiriu ali 20 milhões de reais. Com esse dinheiro, nesse exemplo hipotético, esse fundo adquire imóveis ou ativos ligados a imóveis. Então, um FII, ele obrigatoriamente tem que ter a maior parte do seu capital investido em imóveis, diretamente em um prédio, num galpão logístico, um galpão industrial, em um shopping center, ou em alguns ativos que sejam diretamente ligados a imóveis, como CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários, ou LCI, que é uma letra de crédito imobiliário, ou até cotas de outros FIIs que acabam sendo investimento ligados a imóveis também. Uma exceção que eu trago aqui é que esses FIIs podem investir em títulos públicos, como se fosse uma reserva estratégica. Enquanto ele não está adquirindo novos imóveis ou investindo em ativos ligados a imóveis, para esse dinheiro não ficar ali parado em uma conta, o fundo pode investir em títulos públicos, mas é uma parte não muito significativa do total de recursos desse fundo. O FII possui uma gestão profissional, tem um administrador desse FII que faz toda a administração dos processos que envolvem um fundo imobiliário. Abaixo desse administrador, você tem um gestor. Esse gestor, que é uma empresa, toma as decisões de quais imóveis comprar, negociação com os inquilinos, renovação dos imóveis e assim por diante. Então, toda essa gestão é feita por uma gestão profissional. Agora, chegamos na definição mais importante de um fundo imobiliário, que é um ativo que investe em imóveis através de uma gestão profissional. Essas são as 3 palavras-chave para um FII: ativo, imóveis e gestão profissional. Tudo bem até aqui, pessoal? O que acontece então? Como esse retorno agora chega em você? Já entendi como o FII funciona, mas Tiago, e o que acontece a partir de agora? O que acontece, meus amigos, é que esses imóveis, eles são colocados para diversos inquilinos. Na grande maioria das vezes, esses inquilinos são uma empresa, na maioria esmagadora das vezes, porque quando a gente está falando de um FII, está falando de imóveis gigantescos, grandes, de imóveis muito consolidados em grandes áreas, em grandes galpões logísticos, grandes shoppings, etc. Então, os inquilinos são pessoas jurídicas, na maioria das vezes, são empresas. Essas empresas, elas pagam aluguel para estar ali presentes nesses imóveis. Esses aluguéis são pagos para o FII, e quando esse aluguel é pago para o FII e esse dinheiro chega no caixa desse FII, ocorre a distribuição desses aluguéis de forma proporcional à quantidade de cotas que cada cotista possui. É assim que funciona. O FII fica com 5% para as despesas administrativas e outras despesas e redistribui 95% de tudo que arrecadou no mês anterior. A maioria desses FIIs paga esses dividendos aos cotistas por volta do dia 15 de cada mês. Alguns pagam um pouco antes, dia 8, dia 25, dia 20, mas a maioria paga na média no dia 15 de cada mês. Nesse ponto, um FII é bem diferente de uma ação, pois as empresas, elas não são obrigadas a distribuir dividendos. Elas podem decidir aumentar o caixa para investir em novos projetos, para adquirir uma outra empresa e crescer. Claro
que nesse caso, no longo tempo, os acionistas serão beneficiados. Se a empresa vai crescer, os seus proventos também, no correr do tempo, crescerão. Se ocorrer prejuízo numa empresa que você é acionista, pode não haver distribuição de dividendos, enquanto o FII não tem essa flexibilidade. Tudo isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que o FII vai pagar uma renda passiva de maneira recorrente todos os meses. A maioria esmagadora dos FIIs da Bolsa paga todos os meses. Então, se você tem um FII todo mês, você vai receber uma renda passiva na sua conta. Outro ponto positivo dessa maneira de funcionar é que o risco de um FII é menor. Por quê? Você não tem o risco de alocação de recursos. Se um CEO de uma empresa investir num projeto e depois esse projeto vem trazer prejuízo para aquela empresa, todos os acionistas serão prejudicados. O FII, ele paga proventos todos os meses na sua conta, através da corretora. No meu caso, eu já solicitei a corretora repassar diretamente para a minha conta bancária. Então, já não cai mais na minha conta na corretora, já cai na minha conta bancária direto o rendimento desses FIIs. O ponto negativo do FII é que, como ele é obrigado a distribuir mensalmente 95% de tudo que ele arrecada, e como nem tudo são flores, como a gente costuma falar, então não sobra dinheiro para ele crescer. Toda vez que ele for investir em imóveis ou em ativos ligados a imóveis, tem que fazer novas emissões de cotas, ou seja, ele coloca mais cotas no mercado. Essa é uma forma do FII crescer. No caso de uma empresa, ela pode reter o pagamento de dividendos e usar nesse crescimento. No FII, com essas novas emissões de cotas, gera mais dinheiro em caixa e aí o gestor do FII pode comprar mais imóveis e assim se expandir ao longo do tempo. É importante termos ciência de que, quando você possui cotas no fundo imobiliário e ele faz novas emissões de cotas para o mercado externo, você tem preferência em adquirir essas cotas para você estar participando da expansão desse fundo imobiliário. Normalmente, esse processo é chamado de subscrição de cotas. Agora que você já sabe tudo sobre os fundos imobiliários, por que eu deveria possuir fundos imobiliários em minha carteira de investimentos? O primeiro motivo, meus amigos, seria pela diversificação de ativos na sua carteira de investimentos. O segundo motivo é que você terá uma renda passiva todos os meses, uma espécie de aluguel, através dos proventos que esses fundos pagam. Além disso, existe o resultado histórico da performance desses ativos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que foram lançados na década de 60 e são chamados de REITs, Real Estate Investment Trust. Aqui no Brasil, os fundos imobiliários foram criados por volta de 1993 e lançados em 1999 para que as pessoas físicas pudessem investir. Então, esses ativos possuem um histórico de grandes performances ao longo do tempo e não são frutos de capital especulativo como vemos por aí. Outro detalhe muito importante, pessoal, é que existe a isenção de impostos no caso do recebimento de proventos. No caso de uma venda é diferente. Se você comprou 1.000 cotas de um FII por R$10 cada cota, ou seja, investiu ali R$10.000, ok? Passou um determinado tempo, a cota desse FII agora está valendo R$15 individualmente. Você possui ali 1.000 cotas. Então, suas cotas valeriam R$15.000. Nesse caso, você teve um lucro aí de R$5.000. Se você fosse fazer a venda dessas cotas, neste exemplo hipotético aqui que eu falei, você teria um lucro de R$5.000. E nesse caso, sobre o lucro de R$5.000, você recolhe 20% de imposto de renda, ou seja, R$1.000. E quando é que você tem que recolher esses 20%? Até o último dia do mês subsequente à sua venda. Você terá que recolher esse valor para o governo federal. Ficou claro isso, pessoal? Mas a grande vantagem do FII é a renda passiva isenta do imposto de renda hoje, mas o atual governo já está querendo taxar os rendimentos dos fundos imobiliários. Eu gravei este vídeo no dia 11 de fevereiro de 2025 e, no momento desta gravação, esses dividendos ainda não estavam taxados pelo governo federal. Uma outra vantagem é a facilidade de se investir em fundos imobiliários. É bem simples e tranquilo. Um outro detalhe importante é a geração de uma renda passiva. Você investindo num FII, todos
todos os meses terá um dinheiro caindo na sua conta vindo dos aluguéis. Um outro detalhe é ter menos burocracia. Quando você compra um imóvel físico, você compra um imóvel que tem que se cercar de um contrato, normalmente através de uma corretora, paga uma taxa para essa corretora administrar. Na hora de você vender é mais difícil, na hora da liquidez, ou seja, de transformar esse imóvel em dinheiro. Então, entre um imóvel físico e um FII, você terá muito menos burocracia num FII, com certeza, muito menos. Em termos de retornos financeiros, eu também já analisei o investimento em um imóvel físico com investimento num FII. E o FII dá muito mais retorno mensal, guardado os devidos riscos, por se tratar de uma renda variável e se você está disposto a assumir um risco maior, logicamente, para receber um retorno maior. São decisões. Outra vantagem, meus amigos, é o baixo capital investido. Tem FIIs que você investe com menos de R$5 e tem vários preços. E certamente, quanto mais caro é um FII, mais retorno ele paga mensalmente. Essa é a lógica. Já no imóvel físico, você precisa de muito mais dinheiro para investir. No caso de um FII, você pode começar aos poucos e vai aumentando a exposição e os retornos ao longo de um certo tempo. Então, o tempo aqui também é fundamental para crescer seu patrimônio. Existe ainda uma alta liquidez nos FIIs. Você vendendo suas cotas hoje, em 48 horas no máximo, o dinheiro estará disponível na sua conta. No caso de um imóvel, já vi casos de pessoas passar 2 anos anunciando a venda do seu imóvel físico e às vezes até muito mais tempo do que isso. No caso de FIIs, não. Caso você precise desse dinheiro, você consegue vender de uma hora para outra. Lembrando mais uma vez que não é recomendado fazer isso. Quando se investe num FII, você está investindo para o longo prazo. Então, o objetivo é manter esses ativos dentro da sua carteira o maior tempo possível e, principalmente, reinvestir esses dividendos recebidos mensalmente no período de acumulação de capital. Quanto mais você reinvestir os dividendos que você está recebendo, mais rápido você vai crescer o seu patrimônio e mais rápido você vai crescer a sua renda passiva até que você chegue num ponto que você vai passar a usufruir desses proventos para suas despesas, para a sua sobrevivência, como uma espécie de aposentadoria, de acordo com o seu objetivo de vida. Existe ainda o diferencial competitivo. Quando você investe em um FII, você está investindo em imóveis que têm um grande diferencial. Você investe em galpões logísticos bem localizados, em grandes shoppings, em enormes prédios comerciais que são alugados para profissionais liberais, para bancos. Então são imóveis super competitivos. Os pontos que jogam desfavoráveis para os FIIs são os seguintes. Toda vez que precisa crescer, um FII tem que realizar novas emissões de cotas. Senão, ele não vai se valorizar tanto ao longo do tempo. Vai ficar ali se mantendo com a mesma quantidade de imóveis, ele vai se manter do mesmo tamanho e não vai alterar tanto os dividendos pagos ao longo do tempo. Sua renda passiva vai ficar ali estacionada, somente subindo por conta dos valores dos aluguéis, que são reajustados, e o que vai lhe trazer mais retorno é justamente o reinvestimento dos proventos recebidos e mais dinheiro seu investido nesse fundo para gerar mais provento, criando o efeito bola de neve, ou seja, de juros compostos. Outro fator é a indisponibilidade do uso do imóvel. Você não pode usufruir desse imóvel. No caso de um imóvel físico, se não tiver inquilino, você pode morar nesse imóvel. Num FII, isso não ocorre. E, por fim, é a taxação dos dividendos mensais, que o governo federal quer taxar, e aí vamos aguardar os próximos capítulos. Espero que tenham gostado deste vídeo. Quem ainda não assinou o canal, corre lá e assina, não tem custo. Dá uma força para que o YouTube reconheça esse material como uma importante fonte de conhecimento. Assine em @investindo sem embromação. Repasse o vídeo ao maior número possível de pessoas. Deixe o like e ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal, normalmente às terças e quintas-feiras. Estamos finalizando mais uma aula. Meu muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e atenção. Conhecimento é tudo. Até o próximo. Fui!